Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daniela e hoje vamos falar sobre um tema muito importante: como lidar com as emoções de um adolescente. Sejas um pai, mãe, educador ou simplesmente tens um adolescente na tua vida, este episódio é para ti. Em primeiro lugar, há que entender que o cérebro do adolescente está em mudança, ou seja, isto vai fazer com que as suas emoções sejam exageradas, ou seja, maiores. Ou seja, como eu falei em episódios anteriores, o sistema límbico ainda está em desenvolvimento, ou seja, faz com que as emoções sejam maiores e mais descontroladas. Um dos conselhos que eu estou aqui para te dar e que tu podes ter em relação a um adolescente é a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É tu saberes ouvir o adolescente sem o julgares, sem o interromperes, ouvires todo o desabafo que ele tem para dizer. Se és responsável por um adolescente, não há nada melhor do que chegares ao final do dia e perguntares: como é que te sentes sobre isso? O que é que aconteceu para estares assim? Posso ouvir o que tu tens para dizer? Podes partilhar comigo, sentes-te à vontade para tal? Estas são algumas dicas que te vão ajudar a lidar com o adolescente de forma mais fluida, descontraída. É saberes chegares ao final do dia, ou mesmo na altura, se o adolescente quiser desabafar na altura do acontecimento, teres uma escuta ativa. Outra dica que tu podes fazer é tu chegares ao pé do adolescente e teres uma atitude de: sim, eu estou a perceber o que estás a passar, eu já passei por isso. Se passaram, ok? Não adianta mentir. Não adianta, ok? O mentir só vai ajudar a desencadear mais outras emoções que possam ainda estar muito à flor da pele. Se for uma situação pela qual tu já tenhas passado, o que tu podes fazer é chegar ao pé do adolescente e dizer: sim, eu já passei por isso, eu já estive no teu lugar, mas olha, tens este caminho e tens este. Há sempre dois caminhos. Há o que não dá certo e há o que dá certo. Porém, em algumas situações há três. Há um que começa mal, mas que também, pronto, lá chegamos, e é esse terceiro caminho que eu costumo dizer que é o caminho que nós aprendemos com os nossos próprios erros. Mas voltando aqui à situação que eu estava a falar, temos caminho X e o Y. No caminho X tu vais passar por isto, mas tu vais conseguir. Pelo caminho Y tu vais passar por isto, mas a situação vai-se voltar a repetir, tu vais voltar a sentir essa sensação de frustração e raiva e não vais conseguir nunca ultrapassar. Por isso é sempre melhor apresentar os dois caminhos e perceber no qual ele se sente mais à vontade, ou se ele quiser ir pelo errado, tentarem absorver o porquê dele querer ir por esse caminho. Outra dica que eu posso dar para vocês é saberem ouvir. Sim, eu já referi o saber ouvir, mas sem ser julgado, sem deixar aquele ser humano com medo de desabafar, ou porque se vai sentir julgado, ou porque não lhe vão compreender, vão lhe rejeitar. Não, é tentar manter um diálogo em que haja compreensão dos dois lados e que o lado maior consiga acalmar o que nesse momento está em baixo, ou seja, o adolescente. O lado maior consiga fazer com que o adolescente tenha um diálogo mais calmo e que comece a entender: ok, as coisas não são assim, vou ouvir, vou experimentar este caminho, vou experimentar novas sensações. Acima de tudo, mostra-te disponível, sem frescuras e com uma open mind, ou seja, uma mente aberta. Se és mãe, pai, tutor de algum adolescente, outra medida que tu podes adotar é manter um estilo saudável. Um estilo de vida saudável em que haja exercício, alimentação saudável, horas suficientes de sono. Tudo isso ajuda a hormona que é libertada durante a adolescência para manter
um adolescente mais feliz, com uma boa saúde mental, estado físico e esteja pronto para o que der e vier. Outra coisa que nós temos de ter atenção é que o adolescente é o espelho do que tem à volta. É o espelho dos amigos, é o espelho dos familiares, é o espelho dos professores, muitas das vezes. Todo o tipo de pessoas que rodeiam, ok? Estas são as 3 principais pelas quais eles passam uma grande parte da vida. Mas é verdade, o adolescente é nada mais, nada menos do que temos à nossa volta. Ou seja, antes de criticares, tenta perceber, será que tu estás certo também? Será que tu estás a dar o exemplo? Pensa. Não é pelo que o teu filho ou o teu adolescente, como eu disse no início do episódio, sejas pai, mãe, etc., tomou a atitude Y, que ele seja a pior pessoa no mundo. Já pensaram que tipos de pessoas, que tipos de exemplos é que eles têm à volta? Será que eles são felizes com essas atitudes que os rodeiam? Sim, isso também pode influenciar uma grande percentagem das atitudes que eles têm. Por isso, nada de julgarem sem olharem para vocês. Pensem na educação que lhes deram e pensem, será que isto foi para a minha culpa? O que é que eu posso fazer para mudar isto? Ou foi uma atitude dele? Ou foram outras pessoas? Não julguem. Muitas vezes tomam atitudes que não querem. Não querem e acabam por as tomar e são julgados por isso. Eles não percebem o porquê de serem julgados e sentem-se injustiçados. E em vez de quererem mudar, eles vão querer criar ali uma vingança. Ou seja, eles não vão querer mudar. Eles vão continuar a praticar aquela atitude porque acham que é o que está correto e não vão mudar. Por fim, isto é muito importante, mas não subestimem a necessidade de procurar um profissional na área da saúde mental. Isso é algo muito importante. Não quer dizer que esteja a ser acompanhado por um motivo mau. Não. Pode ser pelo motivo mau, pode ser pelo motivo bom. Ou seja, nunca subestimem um adolescente chegar ao pé de vocês e dizer eu preciso de ajuda. Ninguém melhor que esse adolescente sabe as emoções que ele está a sentir. Ele só chega ao pé de vocês e dizem eu preciso de ajuda. Não recusem. Sigam em frente, não subestimem, não o julguem. E muitas das vezes isto pode parecer estúpido, mas não me perguntem diretamente o porquê. Tentem perceber. Se ele se abrir com vocês e vocês conseguirem tentar perceber o porquê, está ok, está tudo certo. Se não, é um direito que é dele. Ao ser o direito que é dele, é mesmo a ajuda que lhe vai ajudar e vai-lhe guiar para um caminho certo. Por isso, não os subestimem. O adolescente chega ao pé de vocês e precisa de ajuda. Não! Sempre te dei tudo, nunca te faltou nada. Não precisas de ajuda. Não, isso é completamente incorreto. Só quer ajuda, forneçam-lhe ajuda. Porque há coisas que é mais fácil desabafar com um estranho do que propriamente quem lida com a gente. E não, isso não é um erro nosso. Isso é normal. Muito normal. Não consigo explicar o porquê, mas isso acontece até em adultos. Muitas das vezes é mais fácil chegares na rua, encontrares com uma pessoa, comunicares com essa pessoa e desabafares. É muito mais fácil do que chegares ao pé de uma pessoa que já conheces e que se calhar desabafas e não é o que querias desabafar. Por isso, vou deixar aqui as dicas mais importantes. Não julgar, saber ouvir e ajudar. São estas 3 dicas as melhores para guiá-los para um bom caminho. É tudo por hoje. Espero que estas dicas te ajudem a lidar melhor com as emoções de um adolescente na tua vida. Se tiverem perguntas ou sugestões para futuros episódios, não hesitem em dizer nos comentários. Até à próxima!